Salve, salve! Hello, everybody! Meu terceirão querido, como é que vocês estão? Tudo certinho? A gente já começa agora a dar uma preview, né, da Unit 4 do quarto bimestre, trazendo para vocês assim um assunto que é muito cobrado. Quando resolvem cobrar gramática no Enem, então eles acertam em cheio nessas linking words. Então, sem mais delongas, segue conosco. Então, o que vai ser, qual o papel das linking words, galera? Na verdade, está dizendo aí, né? To link e connect. Né? A função delas é conectar, é fazer uma conexão, né, entre termos. Muitas vezes, assim, dando uma ideia de adição, de contraste, de causa, de efeito, e assim vai. Em português, esse assunto corresponde a conjunções. Teacher, que assunto chato. É chato, mas é necessário. Assim, eu não tenho outro caminho para dizer a você. E eu deixo para o final para poder assim ficar bem fresquinho, para poder a gente praticar bastante. Até o dia do Enem, a gente vai estar batendo e rebatendo isso aí. Né? Porque quando resolvem cobrar gramática, cai em cima das linking words. Então, a ideia dele é esse, né? É estabelecer essa relação, essa ligação entre as frases. Né? Então, a gente dividiu em grupos. E o primeiro grupo que a gente vai estar vendo hoje, né, vai trazer causa e consequência, né? E a ideia é essa, é dar essa ideia de relação, de ação e reação, né? Então, são aquelas palavrinhas pequenininhas que fazem toda a diferença. Uma coisa que vocês vão perceber é o seguinte, galera, muitas vezes a gente vai ver muita palavra que a gente traduz de uma maneira, quando ela é uma linking word, ela traz uma outra tradução. Isso nos causa certo estranhamento. Teacher, qual é? Isso aqui está errado? Não. É porque, assim, naquele contexto ali, enquanto linking word, ela serve para aquela tradução. Beleza? Então, assim, a mesma coisa acontece em português. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra mangueira, a gente pensa em quê? Naquele instrumento, né, que usa água e a própria árvore. Né? Além da escola de samba, ainda tem mais um significado para a gente aqui em português. Em inglês acontece parecido. Né? Muitas vezes, aquela palavra, ela depende a tradução dela do contexto. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá conhecer essa primeira parte aí. Quando a gente pensa em causa e consequência, né? Em cause, então a gente traz aqui, olha. Nós temos, por exemplo, muitas vezes qualquer uma dessas palavras vai ter essa ideia aí. Então, você encaixa no texto com esse significado, né? Because of, due to, owing to, e tem mais outras. Nesse momento, galera, a gente começa a usar mais o dicionário, é necessário. Essas anotações aí não deixem de colocar no caderno de vocês, é importante, tá? É importante porque assim, a gente vai ter o contato com isso aí, é necessário. E a gente só aprende tendo contato. Tá? Então, assim, como é que eles gostam de cobrar esse tipo de assunto? Eles pegam, por exemplo, no texto, aí tem due to, e aí lá na pergunta eles colocam um outro e diz assim, se eu posso substituir um pelo outro. Né? Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente pratica, mais a gente fica craque, tá? Então, vamos lá. Ainda tem mais um pouquinho, né, que são essas aí, olha. Because. Teacher, mas because não é porque? É quando você está respondendo a uma pergunta, mas enquanto conjunção ele vai ganhar esse sentido de já que. E vocês vão ver isso na frase, como é que funciona. Since, as long as, inasmuch as. Lembrando o seguinte, olha, esse último aqui, olha, inasmuch as, a gente quase não vê. Não vê em texto, não vê em dia a dia. Mas quando eles querem lá puxar uma palavrinha, eles buscam essa que a gente menos usa, para poder substituir com aquelas que a gente mais usa. Então, assim, por isso que a gente tem que ficar atento, ok? Todas essas aí, enquanto conjunção, enquanto linking word, ela vai ter o sentido de já que, ok? Então, vamos lá. Vamos ver os exemplos para vocês entenderem, olha. Let's go! Olha aí, solzão. A gente, é claro que a gente vai puxar a sardinha pra gente, né? Eu ia trazer como exemplo o quê? Nossa praia de Atalaia, né? No nosso cartão postal. Vejam aí, olha. O exemplo foi dado o seguinte. Since I live in Aracaju, I can go to the beach every weekend. Então, o que acontece, olha? Since
ele é lá traduzido sozinho como desde, mas nesse caso aí, não fica legal você colocando desde. Você coloca para dizer o seguinte, olha, já que moro em Aracaju, eu posso ir à praia todos os finais de semana. Percebam o seguinte, que quando eu coloco since, eu coloco o quê? Uma causa. Qual é a causa aí? Eu morar em Aracaju. E o que me traz como consequência? Eu posso ir à praia todos os finais de semana. Então, é esse raciocínio que a gente vai precisar construir, tá? É isso aí que a gente vai precisar construir. Se naquele momento ali ele está como causa ou ele está como efeito. Teacher, mas isso é difícil. Mas a gente vai ter que fazer esse exercício, vai ter que repetir. Por isso que eu coloquei tão pertinho do Enem, ok? Então, aqui, olha, a causa, né, o motivo, né? Quando a gente pensar na causa, é o porquê. Por que acontece? Por que eu posso ir à praia todo final de semana? Porque eu moro em Aracaju. Já que eu moro, é a causa, tá? Eu tenho como consequência isso aí. Então, assim, é importante a gente fazer esse exercício de estar começando a compreender essa relaçãozinha, né, de quando é causa, de quando é consequência. Beleza? Eu poderia aqui usar qualquer um desses aqui. Substituir com qualquer um desses. E é isso que a questão faz. Ela pega esses aqui, né? Não esses todos, pega um desses e outros lá tudo trocado e aí coloca para dizer assim, qual desses aqui eu posso substituir sem prejuízo na compreensão da frase? É assim que funciona, galera. E a gente vai ver isso nas questões mais adiante. Então vamos lá, let's go. Por isso, que eu achei bem interessante essa imagem, trouxe para vocês, né? Que faz de conta que aí, né, o student e o teacher, e ele vai perguntar assim, what are the other words for inasmuch as? Quais são as outras palavras que eu posso usar no lugar de inasmuch as? Que a gente quase não vê. A gente não vê isso em conversação nunca na vida. Mas vê muitas vezes num texto científico, uma coisa assim. E olha aí a carrada de palavras, galera. Olha, as, since, because, for, in so far as long as, considering, radius, in so much as, seeing that. Então, é tudo sinônimo. Tudo vai ter a mesma ideia de já que. Essa galera aí todinha, né? Então, anota isso aí. E agora, quando ela é consequence? Quando vai trazer a ideia de consequência, né? Aí olha aí outra cacetada de linking words, olha. So, thus, thereby, therefore, as soon e like this. Essas aí, eles vão ter que essa flexibilidade mais um pouquinho, né? Assim, então, portanto, sempre para dar a ideia de quê? De consequência de alguma coisa, o efeito de alguma coisa, né? Que veio de outra, que veio de uma causa, né? Então, assim, sem mais delongas, let's go. Quando ele diz assim, ó, pay attention. Olha aí o exemplo. You studied a lot, so you got a better grade. Né? Você estudou muito, então tirou uma nota melhor. O que acontece, galera? Olha, observem que o so aqui ele está em destaque, não é à toa. Né? Então, so, então, foi a consequência. Qual foi a causa aí? You studied a lot. Você estudou muito. Né? É aquilo que a gente deve ter que perguntar. Por que eu tirei uma nota melhor? Porque eu estudei muito. Porque eu estudei muito é a causa. A consequência foi ter tirado uma nota melhor. Did you get it? Perceberam? Então é isso aí. É essa relação que a gente tem que estar treinando, que tem que estar raciocinando, que nos ajuda muito na compreensão dos textos em inglês. Beleza? Agora, vocês vão perceber, por exemplo, olha mais um. Let's see one more. Olha. I don't have flair. Eu não tenho talento. E essa frase tem tudo a ver comigo, né? Eu canto no chuveiro porque não tem ninguém para ouvir. Thus, I can't sing, né? Eu não tenho talento, então eu não consigo cantar. Então, é o seguinte, por que eu não consigo cantar? Qual é a razão? Eu não consegui cantar é a consequência, é o efeito. Mas por que eu não consigo cantar? Porque eu não tenho talento, é a causa. Nesse caso aqui, olha, thus, ele vai estar como sendo o quê? Uma linking word de consequência. Ele vai estar puxando a consequência.
ok? Não se preocupem que a gente vai bater e rebater isso aí muitas vezes. Então, assim, é só um preview para poder vocês já irem vendo assim, né? Tem galera que gosta de ver, então, assim, a gente vai estar trazendo mais trilhas para poder vocês exercitarem bastante, ok? Agora, se eu pegasse, olha, a mesma frase, tá? A mesma frase, só que usando duas linking words diferentes para vocês perceberem quando é cause, quando é causa, e quando é consequence, quando é consequência, olha. Pay attention aqui, olha. As I don't have flair, I can't sing. Já que eu não tenho talento, eu não posso cantar, né? Então, qual a razão aqui? Por que eu não posso cantar? Porque eu não tenho talento. Então, observa que aqui ela está como o quê, olha? Essa link word, qual a função dela? Então, às vezes eles perguntam isso. Qual é a ideia aí que ela está expressando? Ideia de causa, ok? Agora aqui, I don't have flair, thus I can't sing, que foi o anterior que a gente viu. Eu não tenho talento, então eu não consigo cantar. Eu poderia colocar aqui assim, não consigo cantar, portanto eu não consigo cantar. Não mudaria o contexto, não mudaria o significado, não. Tá? Mas percebam que aqui eu estou centrada, a minha link word, ela está centrada na consequência. Eu usei um link word para a consequência. E lá em cima, eu usei para a causa. Ok? Vou passar uma atividadezinha para vocês, que é o quê? Olha, usar o Dictionary. Vamos usar o Google Translator. Para quê? Para ter contato com essa galerinha aí, tá? Então, quais são as de cause, quais são as de result, que é consequência, que é de efeito, seja lá como for. Por quê? Quanto mais vocês têm contato, menos estranhamento vocês têm, ok? Então, assim, aconselho vocês pegar isso aí. Ah, teacher, a senhora vai cobrar para tirar foto. Não. Vocês estão na terceira série, reta final. É de responsabilidade de vocês de correr atrás disso aí. Olha. Isso aí é importante, tá? Então, olha lá. A gente deixa uma citação, olha. As we learn about each other, so we learn about ourselves. Olha, já que nós aprendemos sobre uns com os outros, então nós aprendemos sobre nós mesmos. Né? Se nós aprendemos uns com os outros, aprendemos sobre nós mesmos. Né? Quem disse isso foi o William Hartnell. E aí vocês observam, olha, uma linking word as sendo usada para, sendo aqui como causa e aqui so como consequência. Então, qual a consequência da gente conseguir aprender sobre nós mesmos? Quando a gente aprende uns com os outros, né? Sobre uns com os outros, ok? Galera, keep calm. We'll be back next week. Espero poder estar com vocês next week. Juntinhos. Kiss, kiss, hugs, tá? Be careful yourself. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus e bye bye. Qualquer coisa, chama no privado.